bem-vindos à aula de hoje. Meu nome é Pedro Ritmaia, sou instrutor responsável pela aula Um Instrutor de Voo, Preparação e Atividade. Nessa aula vamos aprender um pouco mais sobre todo o grupo aí, na verdade, que compõe de aulas e conhecimentos necessários para você que inicia o curso de instrutor de voo. É uma aula bem importante, na verdade, porque ela vai trazer para você o conhecimento de padrões ou conhecimento de atitudes ou quem o INVA deve buscar ser para desempenhar a profissão, na verdade, cada vez melhor. Então, a preparação do instrutor de voo é o que vamos falar um pouco hoje. Tá? O perfil desse instrutor de voo, na verdade, o perfil do instrutor de voo é algo que vai ser construído. Daí eu convido a você aí, enquanto aluno, buscar se deslocar da posição de aluno para a posição de instrutor. Isso daí, na verdade, é muito importante e é um movimento que tem que acontecer agora, porque na verdade, é a barreira entre você, enquanto aluno, e você agora como instrutor de voo. Então, é bem importante você mudar a sua atitude e mudar o seu posicionamento agora para alguém que vai ensinar, né? Para alguém que vai trabalhar no aeroclube, numa escola de aviação, às vezes até particularmente, né? Dando instrução de voo, enfim. Mas instruindo alguém, instruindo teórica, prática, não importa, né? O aluno ele vai estar lá, o aluno ele vai ser o mesmo e o instrutor ele vai ter que buscar, então, um perfil adequado, né? E entender também como é que funciona essa matéria, como é que funciona esse curso e através dos objetivos que a gente traz isso. Então, quais seriam esses objetivos? As características pessoais desejáveis de um instrutor de voo. Então, nem todo mundo carrega em si todas essas características. Na verdade, isso daí é algo que vai ser construído ao longo do tempo. Mas, se você souber quais são essas características, muito mais fácil para você, então, já começar a moldar atitudes ou moldar características para se posicionar dentro dessas características desejáveis. Reconhecer a importância do conhecimento teórico e do conhecimento prático também. A teoria é muito importante, a prática também tem igual importância. Então, o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Então, você veio acumulando bastante conhecimento teórico e prático, teórico e prático. Agora você vai ter a oportunidade de exercer todo esse conhecimento prático que você tem e vai aprender também no curso de instrutor de voo, muita coisa nova, mas de que forma que você agora vai poder aplicar esse conhecimento teórico e esse conhecimento prático no ensino para os seus próximos alunos aí que vão vir no futuro. E a serem transmitidos pelo instrutor de voo. Então, basicamente a gente faz o quê? A gente volta dentro do manual. Qual é a organização teórica do curso de instrutor de voo, né? De onde é que vem isso tudo que a gente está falando? De onde é que saiu? Né? Porque, no final das contas, se a gente parar para pensar, beleza, a gente está aqui aprendendo e eu estou ensinando e estou passando uma série de conteúdos aí que vocês vão ver. Então, alguém uma vez disse, falou, olha, isso daqui é importante, por isso que a gente vai colocar isso dentro de um curso de formação de instrutores. Outro movimento foi, isso daí também é importante, isso daí vai fazer parte de um banco de dados, de um banco de questões, e conhecimentos aí que fazem parte da necessidade do instrutor adquirir para a vida, né, para o conhecimento teórico dele. Então, a instrução teórica desse curso de instrutor de voo, podemos acessar em alguns bancos de dados, vamos dizer assim. A IJ ela tem um manual teórico de instrutor de voo, um excelente manual, que contém aí uma gama de informações aí que são necessárias à formação do instrutor de voo, com questões, e conversa bastante com o que a ANAC pede e com a exigência da ANAC, e vai além também, dentro da formação, da necessidade de formação de um instrutor de voo. Essas matérias e a contribuição de cada uma dessas matérias, ela tem sua importância para o instrutor de voo. Existem outros manuais, por exemplo, esse daqui, o Manual do Instrutor de Voo. Ele é um manual que foi desenvolvido pelo Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CNPA, e também a Comissão Nacional de Treinamento. Então, o CIPAER, ele junto de diversas entidades, eles elaboraram um manual do instrutor de voo que carrega muita informação bacana. Eu convido vocês também a ler esse material, que faz parte aí da responsabilidade de um instrutor de voo, tá?
Então, o que eu acho bacana é que, na verdade, vai além você estudar, né, você se posicionar de forma curiosa, vai além do passar na prova da ANAC, vai além do passar na banca, para que você realmente possa se desenvolver melhor como profissional, e eu acho que é o objetivo de todo mundo, aí, de se desenvolver como bons instrutores de voo. Então, esse manual também carrega muita informação, existem diversas outras fontes de informação que trazem conteúdo bem bacana sobre o instrutor de voo, sobre de que forma que você pode se preparar melhor para a atuação do instrutor de voo. E a parte teórica do curso, ela é composta por uma palestra, na verdade seria o que nós estamos fazendo aqui, e 9 disciplinas, e distribui em 2 áreas que são áreas básicas do currículo, né? Uma é a área básica e a outra é a área técnica especializada. E daí vocês vão entender um pouco mais. Por exemplo, por que no curso vamos falar de ensino, de aprendizagem, né, matérias pedagógicas? Não faz muito sentido, né? Talvez para algumas pessoas não faz sentido isso daí. Mas, na verdade, se você parar para pensar, vamos imaginar aquele camarada que está fazendo faculdade de História, só que ele quer dar aula de História. Então, ele vai ter dentro de uma faculdade certas disciplinas que são disciplinas de licenciatura, né? Disciplinas que vão deixar ele preparado a lidar de que forma você pode trabalhar todo o conhecimento que você tem, agora de uma forma didática, que faz sentido para um aluno, né? A mesma coisa para o instrutor de voo. O instrutor de voo que aprendeu um monte de coisa, de que forma agora que você, instrutor, vai conseguir fazer com que o conhecimento teórico que você acumulou durante tanto tempo, o conhecimento prático que você acumulou durante tanto tempo, agora ele possa ser transmitido de uma forma legal, de uma forma bacana, que o teu aluno vai aprender, que vai te economizar tempo e muito mais tempo do seu aluno, que vai render para o aluno um bom conhecimento, boas referências, tá? E eu acredito que seja isso que você, como instrutor de voo, busca. Busca sucesso profissional, busca desenvolvimento profissional, através do desenvolvimento dos seus alunos. Então, através desse currículo, na verdade, vai, de certa forma, começar a te preparar para isso, né? Muita coisa você vai aprender na prática do exercício da profissão e na prática de tudo que você já veio carregando até aqui. Todo o conhecimento teórico que você teve que acumular e todo o conhecimento teórico que você vai acumular ainda mais a partir do momento que você ensina. Então, tem até um ditado, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que mais aprende quem ensina, e eu posso te dizer que é bem verdade isso, né? Eu, na verdade, aprendi muito mais com meus alunos do que posso ter ensinado a eles. Pela gama e variedade de alunos que eu tive no decorrer daí de horas de voo, de instrução, e teóricas de instrução, e horas de voo de instrução, e como que isso daí te ensina bastante a corrigir coisas que você pode estar fazendo errada, ou se desenvolver melhor como profissional, ou avaliar e ser crítico e falar, poxa vida, isso daqui não foi legal, isso daqui é bacana, dá para mudar. Então, o conhecimento teórico ele é muito importante, por isso a leitura de manuais, a leitura de livros, de formas de ensinar, isso ajuda bastante a fazer o teu trabalho mais fácil, e o conhecimento prático, né? O conhecimento prático da profissão de voar, ou de dar a aula, ou de repetir aquela aula 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Pronto, aquilo dali já vai fazer parte de você e fica muito mais fácil para você poder adaptar e mudar aquilo dali dependendo da necessidade de um aluno. Então, a preparação do instrutor de voo, na verdade, ela é bem complexa. Ela não pode estar resumida só nessa palestra em 9 aulas. Ela vai além dessa palestra em 9 aulas e é isso que eu gostaria de deixar aí bem frisado para vocês, que a instituição onde você atua, ela te forma também, a instituição que você aprendeu, ela te forma, as diferenças que você teve, isso tudo daí forma o profissional que você é. Então, que seriam essas áreas básicas e essas áreas técnicas especializadas, tá? Então, tirando um pouco desse texto todo, a área básica seria todo o conhecimento que você tem no sistema de aviação, por exemplo, o sistema de aviação civil, as normas, os conhecimentos técnicos relacionados à aeronave. É tudo conhecimento básico que você deve ter e você já tem, na verdade, dentro de sua formação. Tudo isso que você já trouxe para cá, para o ponto onde você está agora. Qual é o conhecimento técnico especializado? Então, daqui a gente já vai desdobrar para uma coisa nova, para uma coisa que até então, no teu curso de piloto privado, piloto comercial, você ainda não teve,
que foi o conhecimento didático-pedagógico, isso daí você ainda não viu, tá? Conhecimento adequado à condição de ensino, da instrução aérea, por que a instrução tem que ser trabalhada dessa forma, qual é a qualidade, ou os objetivos, ou o que se busca dentro de um instrutor de voo, tá? Como que se elabora uma crítica, como que se faz um briefing, um debriefing, como se preenche uma ficha de voo. Então isso tudo é um conhecimento técnico especializado, tá? Mas o que? De que forma que você pode usar toda a bagagem que você tem para atuar agora dentro da instrução, a familiarização minuciosa com as manobras também, porque antes você fazia manobra para performar ela para um voo de cheque ou para você ter proficiência dentro daquilo. Agora você não mais vai só performar aquela manobra, precisa saber a forma correta e, além da forma correta, quais são os limites que você tem, o que é errado, por que acontece errado, qual é o motivo, por exemplo, se você entra em uma curva para a esquerda, qual é a atitude inicial tendenciosa da aeronave, por quê? Por que isso acontece? Se um aluno ele errar, por exemplo, no stall e ele cair de asa para a esquerda ou para a direita, por que isso aconteceu? E de que forma você pode ajudar esse aluno a corrigir isso da próxima vez, né? Se um aluno agora teve dificuldade numa entrada em órbita, se ele teve dificuldade na interpretação de seguir um glide slope ou um localizer de um procedimento por precisão, de um ILS, por exemplo, por que isso acontece? De que forma que você pode ajudar o aluno, né, a entender essa outra dimensão que é voar, que para você parece simples agora, ou pode ser simples, mas para o seu aluno é muito complexo, assim como já foi para você um dia. Então, na verdade, a área técnica especializada busca muito mais dentro de tudo isso que você ainda não viu e é o que você vai ver agora ao longo dessas matérias. Então, o instrutor de voo, preparação e atividade faz parte da primeira, tá? Vamos ter aí processo de ensino-aprendizagem, técnica de instrução, filosofia, avaliação, vocês têm acesso a todo esse material. Análise de correção de erros, planejamento de aulas, desempenho humano, que seria mais dentro dos fatores humanos, risco envolvido na simulação de falhas e mau funcionamento dos sistemas, condução de treinamento e uso de material auxiliar, e regras aplicáveis, enfim. São diversas matérias que vão fazer parte de uma grade curricular de um curso de formação de instrutores. Então vamos lá. Qual seria a característica geral e a importância do treinamento agora para você, futuro instrutor de voo, né? Eu trago até uma figura. O que chama atenção nessa figura para vocês? Se observar, a aeronave está numa atitude anormal, por exemplo, talvez numa recuperação de um parafuso, ou na recuperação de um stall que foi executado de forma errada, enfim. Mas a importância do treinamento do instrutor de voo para poder entender isso daqui, porque isso daqui faz parte de um treinamento. Então, dentro de uma gama de treinamentos, isso daqui também é um treinamento, né? A recuperação de uma atitude anormal, ou a correção de um stall, o entendimento do que pode causar essa atitude, ou de que forma você deve atuar para recuperar uma desorientação espacial que um aluno pode vir a ter. Enfim, isso daí faz parte do treinamento, faz parte de como você, instrutor de voo, vai lidar com o treinamento e vai lidar com a importância de tudo isso que engloba o voar, né? Que engloba o treinamento prático e o treinamento teórico que está por trás dessa manobra. Tem muita teoria por trás dessa manobra e tem muita teoria por trás da recuperação de uma atitude normal, tem muita teoria por trás dos efeitos e o que causa isso e muito conhecimento prático também, né? Só teórico você também não vai conseguir ter a calma, tranquilidade de, ao mesmo passo que executa, ao mesmo passo que você instrui. Então você percebe, você não mais está só voando, você está instruindo ao mesmo tempo e muita coisa está acontecendo. E isso tudo tem que ser bem tranquilo para você, para que você possa realmente ter aí a certeza que você está fazendo um bom trabalho. Então vamos lá, dentro do perfil do instrutor, a importância da dedicação aos estudos teóricos e treinamentos e reciclagem. Então o instrutor de voo é alguém que vai sempre se capacitar, que vai buscar o conhecimento teórico e o treinamento e a reciclagem, na verdade, de tudo aquilo que você ensina,
para buscar ser cada vez mais um instrutor melhor. Então esse perfil ele é buscado, imagino que todos aí saibam disso, ou os que não sabem, que possam se moldar aí ou entender que a parte prática ela é muito importante, mas a parte teórica ali que vai te embasar tudo aquilo que você vai fazer também é. Então, não mais você saber fazer, por exemplo, cheque de motor, mas por que você faz, por que são aqueles padrões, entender mais a fundo o manual da aeronave, então estudar o manual da aeronave, o manual de manobras que você tem, a performance do avião, como é que a aeronave ela se comporta dependendo de diferentes temperaturas, pressão, altitude, peso, enfim. Isso daí é muito importante e agora está na sua mão como instrutor de voo. Ver a importância disso tudo para que seu aluno veja a importância disso tudo também. Então, as características pessoais agora. Quais são essas características pessoais, físicas e psicológicas que são importantes? Um instrutor que tenha iniciativa, isso é muito importante, objetividade, organização na forma de trabalhar, que não se perca, né? Ele vai sair para um voo, ele tem que ter uma organização, ele tem que ter um cronômetro ali, que ele entende como é que ele pode fazer com que aquela aula, aquele voo seja bem otimizado, que não perca tempo, né? E que seja rentável e bom para o aluno em termos assim de conhecimento, né? Disciplina, segurança, isso é muito importante. Então, de que forma que você lida com a segurança, o que você vê de importância na segurança operacional e por que você faz o que faz e se comporta como se comporta enquanto instrutor de voo, e isso daí é observado, visto pelos seus alunos e repetido. Então, isso é muito importante. A comunicação, como é que você fala, como é que você se comporta, como é que você se comunica com o seu aluno, e o relacionamento, na verdade, que você tem com tudo, né? Com a instrução aérea, com o seu aluno, com a organização que você trabalha, com a empresa que você voa, né? com a escola de aviação. Então, isso tudo daí faz parte de algumas das características pessoais, físicas e psicológicas que são muito importantes aí para o instrutor de voo, tá? Entender que a fadiga ela vai fazer parte do ambiente onde você está, por isso que é importante você conhecer a influência da saúde, na verdade, sobre a prática da instrução. Então, imagina você uma noite mal dormida e você tem uma série aí de 3, 4 voos no dia seguinte. Por melhor que você seja, a sua instrução ela não vai ser eficiente, não vai ser boa para o aluno. Então, identificar a influência, na verdade, da sua saúde, né? Da sua disposição. Então, o seu cuidado pessoal com a sua saúde e com o preparo antes de um voo vai ser muito visto, na verdade, na calma, na paciência que você vai ter com o seu aluno, na forma como você vai ser cuidadoso e dedicado na prática da profissão, no voo, numa aula teórica, por exemplo. Então, isso daí é muito necessário à prática da pilotagem, tá? E limitações psicofísicas, a pilotagem também podem existir, na verdade, e você tem que conhecê-las muito bem para justamente poder entender de que forma que você vai buscar estar disposto, preparado, e de forma segura, na verdade, para desempenhar o voo, tá? Para evitar a fadiga, entender os tipos de fadiga que podem fazer parte, isso daí vocês vão ter em outras aulas também, mas faz parte agora da tua busca pessoal também como instrutor de voo para realizar um trabalho melhor. Outra coisa que vai fazer muita diferença, e muita diferença mesmo, na sua qualidade teórica e de instrução é o conhecimento que você tem no POA, ou no manual da aeronave, né? O fator disciplina e o respeito às normas, o porquê que, por exemplo, a velocidade aerodinâmica é importante. Por que ela é importante? Então, existe determinadas velocidades específicas para cada manobra. Por quê? Se você vai fazer uma decolagem curta, se você vai fazer um pouso curto, existe uma velocidade. Por que aquela velocidade ela é estipulada? Por algum motivo você está trabalhando numa pista de grama, numa pista de terra, e qual a influência dessa pista agora na performance da sua aeronave? Vamos supor que você está voando em um aeroporto localizado a 4.000 pés, 3.000 pés de altura.
e a densidade do ar está elevada, a temperatura está alta e a umidade está alta. Legal, de que forma que isso vai influenciar na performance da sua aeronave agora para o voo? Então isso tudo está escrito aqui dentro. Basta você ler, estudar, né? De que forma que você vai lidar, por exemplo, com necessidades básicas da aeronave, com manutenções básicas da aeronave. Não são manutenções que você vai fazer, logicamente, mas entender mais a fundo sobre os sistemas para identificar os problemas e poder reportá-los à manutenção de uma forma melhor, mais precisa do que está acontecendo, porque você entende do sistema a fundo. Então, avaliação de todas as possibilidades e limitação da aeronave. Então, um estudo bem profundo do manual, o entendimento do manual da aeronave, ela vai fazer grande diferença na tua atuação como instrutor de voo. Tá? Aqui eu trouxe só um exemplo de diversas outras possibilidades de você elaborar um peso e balanceamento, mas, por exemplo, uma das formas que eu fiz, uma das formas que existe também, de diferentes formas de você poder elaborar o peso e balanceamento, é se você criar dentro do gráfico, você busca lá do manual da aeronave, você busca os momentos, os braços corretos, e aí você faz a alteração de peso para você poder identificar se a aeronave está dentro de qual categoria que ela está atuando, qual é o peso que ela está, o peso de decolagem, o peso de pouso. É importante você saber isso, por quê? Porque isso vai fazer parte agora da sua profissão. Você é a barreira da segurança, então você é a barreira que vai identificar se o limite operacional está sendo cumprido. Então, e o seu aluno, na verdade, ele está aprendendo muito com você, com que forma que você interpreta e ensina isso tudo daí sobre as limitações da aeronave e o respeito sobre essas limitações da aeronave. Tá? Então, uma das maneiras aí de você fazer, através de tabelas, de gráficos, é muito simples, ou através de um iPad. Hoje em dia todo mundo voa com iPad, então joga no iPad, faz umas linhas ali dentro do gráfico. Enfim, a maneira que você encontrar, mas ela é super importante aí para que haja tanto respeito quanto conhecimento a fundo, né? O que significam essas linhas aqui de envelope, né? De que forma você pode calcular o peso e balanceamento, se você não tiver um computador, se você uma mão, né? Você precisar, dependendo do lugar que você está. Então, muito importante. A performance da aeronave, as velocidades da aeronave, né? As condições que podem alterar a performance da aeronave. Então, isso tudo foram páginas, prints aí, que foram retirados aí de manuais. E como é que isso, na verdade, faz sentido no dia a dia do voo. Então, você pode esperar, por exemplo, num dia quente, deixa eu pegar uma imagem que aparece um pouco melhor, num dia quente, uma decolagem curta com 2.400 pounds. Então, o que você vai esperar se você estiver dentro desse perfil? Você está voando numa altitude de pressão de 4.000 pés, a uma temperatura de 30 graus. Qual vai ser a sua corrida de decolagem? Ah, então se eu estiver nisso daí, eu vou ter uma corrida de decolagem de 1.335 pés. Sim. E para livrar 50 pés de obstáculo? Ah, então vai ser 2.295 pés. Isso daí vai fazer parte agora da sua necessidade prévia de investigação, de cálculo, né? Lembrar das condições, né? O tipo de pista, qual é a condição do vento e de que forma que essas coisas podem afetar a performance da aeronave. É uma aeronave de instrução? Sim, uma aeronave de instrução. Mas lembra que você está caminhando dentro de hábitos que você vai começar a instaurar para a segurança de voo e vai começar a ser feito agora na instrução aérea. Então, apesar de limites aí serem vastos, assim, você ter muito mais pista talvez para decolar e talvez uma pessoa não julgar necessário você fazer um cálculo desse, é a prática que vai te trazer a perfeição. Então, se você souber agir com a prática e com a recorrência dessa prática, você vai tornar esse hábito tão simples que não vai ter tempo nenhum desperdiçado, na verdade. Vai ser tempo otimizado e ganho, tanto em qualidade de instrução que você vai dar, quanto em conhecimento teórico e profissional agora como instrutor de voo. Então, basicamente, é isso. Como que você como instrutor de voo, deve se portar, o que você busca,
quais são as matérias básicas aí que vão compor essa grande conjunto aí de matérias e disciplinas que fazem parte do curso de instrutor de voo. Eu convido vocês, eu acredito que vocês vão ter diversas surpresas e familiarizações, na verdade, com práticas, exercícios e atitudes aí que vão fazer parte desse curso, mas eu digo que muito exercício, na verdade, é de vocês, na verdade, entre se posicionar, sair daquela posição de aluno e agora buscar a posição de instrutor. Muito além de passar na prova da ANAC, é se formar como um bom instrutor de voo e, na verdade, como que essa boa formação ela vai fazer uma grande diferença na formação de bons profissionais, assim como você é um bom profissional e está buscando aperfeiçoamento profissional, você vai poder atuar de uma forma bem legal, bem marcante na vida agora de futuros alunos. Isso daí é muito recompensador, vamos dizer assim, você poder perceber isso dessa forma. Então aproveitem bastante o curso, aproveitem bastante a matéria e vocês vão ter diversas aí oportunidades de discutir coisas que são bem interessantes aí, que fazem parte do dia a dia da instrução de voo. Tá ok? Então a gente se vê numa próxima aula. Até lá!